Vamos lá. Então, na continuidade, né, dessa questão, nós precisamos entender que a gente precisa orientar a pessoa nas suas demandas. Quando a gente entender, de fato, que aquilo está prejudicando ela na sua vida, desequilibrando emocionalmente e etc. e tal. Então, é nesse sentido, queridos. Percebam como é muito difícil, porque a gente está lidando com casos, né, muitos outros casos, que são casos que fogem muito daquilo que a gente está habituado na igreja. Geralmente, entre aspas, né, as coisas são mais redondinhas, mais fáceis. São pecados, entre aspas também, né? Pecados mais tranquilos. Não é? Agora, quando a gente pega isso que é fora da curva, que a gente não está tão habituado, né? Que é lá de repente, um filho nas drogas, né? Desandado, de repente um menino lá que foi preso e cresceu na igreja, a desestabilidade emocional no matrimônio, essas coisas não são fáceis. Agora, a minha preocupação é que se nós não soubermos lidar com esses problemas, com esses pecados, como, por exemplo, a homossexualidade, onde essa pessoa vai achar uma orientação adequada? Se nós não abraçarmos no sentido de recebermos essa pessoa, recebermos no sentido não é concordar, tá certo? Ou passar panos quentes no seu pecado, não é isso, queridos. Mas lembra do que eu falei lá em aulas passadas? Nós, no mínimo, precisamos fazer como Deus faz. Preserva o pecador, tolera o pecador na sua presença para resgatá-lo. Então, se a igreja não for um lugar onde um homossexual pode ir sem ser discriminado, constrangido por olhares, por comportamento, né? E não só, por exemplo, pode ter pessoas lá que sejam drogados, alcoólatras, e podem ir, de repente, entrar na igreja, não estou falando para fazer confusão no culto, não é isso, mas podem ir, de repente, alterados de uma maneira ou de outra, ou uma mulher muito promíscua entrar na igreja, né? Eu sei que o ambiente não é assim adequado, mas as pessoas muitas vezes não têm a noção do respeito, da ética, e de repente vai com roupas até escandalosas, né? Mas como que a gente recebe essas pessoas? Como que nós vamos, então, estar recepcionando essas pessoas? Nós precisamos ser como Jesus foi na abordagem das pessoas, sempre preocupado, tá certo? Em orientá-las ou reorientá-las para que elas conhecessem a vida e o Pai Celestial. É nesse sentido. A minha preocupação é essa, tá certo? É quando a gente recebe essas pessoas, seja no coletivo, no culto, seja num pedido de socorro para um aconselhamento, que a gente seja humano, tá certo? De entender que a gente não vai com a régua moral, queridos. Que a gente não vai dizendo, olha, você está errado, está no pecado. Não é assim que se ajuda as pessoas. Né? Nós não gostamos de ser abordados dessa forma. Já pensou, pastorzão, chegar em nós? Você vai para o inferno, meu irmão. Você é um pecador desgraçado. Né? Já pensou? É uma abordagem que não contribui em nada. Né? Eu não sou João Batista, por exemplo, para chamar um monte de gente de raça de víbora. Eu acho que até tem um propósito diferente lá, porque o próprio Jesus não era como João Batista. João Batista tinha um perfil e ele tinha um ministério específico, que não é o meu e acredito que não é de nenhum de nós. Tá certo? Primeiro que eu não sou profeta. Né? Agora, quem se julga profeta, então se responsabilize pelas profecias, né, ou pelas repreensões que distribui para as pessoas. Porque o profeta é um negócio muito complicado. O profeta despedaça a gente mesmo. O profeta corta no meio mesmo, sem dó. Mas eu não sou profeta. Né? Eu sou um pregador do evangelho que prego a graça. Eu não estou dizendo que isso não está embutido à proposta e advertência de uma vida santa. Eu só estou dizendo que para que a gente faça isso para pecadores é muito injusto. Isso é para o regenerado. Então, para os regenerados, sim. A gente fala, a vida tem que ser de santidade. Né? Você precisa ter um bom testemunho. A gente não pode estar tolerando aí, sem tratar, sem discipular, né, os irmãos do nosso meio. Então, nós precisamos nos divertir, nos encorajar, o que a Bíblia diz, e exortar uns aos outros. É isso. É um encorajamento para uma vida santa. Mas isso eu estou dizendo para os discípulos de Cristo, para os regenerados. Agora, recebemos essas pessoas, muitas vezes desorientadas na vida, sem saber para onde vai nem de onde vem, e queremos colocar sobre elas padrões morais, né? É injusto,
Porque nós só conseguimos fazer isso, inclusive, porque o Espírito Santo nos alcançou. Então, de nós é exigido alguma coisa, né? De nós é exigido alguma coisa. Mas de uma pessoa que não é regenerada, a gente já querer colocar nela a lei, fica difícil. Eu não sei se vocês estão assim, não sei se eu estou conseguindo aqui passar para vocês a minha proposta nessa noite de que a gente possa entender que a gente precisa receber o pecador no sentido de agasalhá-lo, né, como ser humano e mostrar para ele, olha, aqui você tem uma pessoa que pode e quer te ajudar. E aí nesse processo vai ter confronto, lógico, como todo aconselhamento, vai ter reorientação, confronto, a gente vai lidar com soberba da pessoa, com a resistência natural de ser... a gente toca na ferida, nas feridas, né? Mas esse é um processo, queridos, que tem que ser aplicado a todos. Ouvir com muita atenção, ponderar, falar a verdade em amor, né? Mostrar para a pessoa as suas escolhas e não fazer ou tentar conduzi-la a fazer tal escolha porque eu entendo que tem que ser assim. E a gente confiar sempre no Espírito Santo. Como a Ira diz, quem convence é o Espírito Santo. É Deus que vai conduzir essa pessoa para a salvação à medida que essa pessoa for recebendo a palavra de Deus, né, até mesmo sobre a nossa orientação. Então, aí a gente tem que confiar em Deus, puramente em Deus. Agora, voltando, a minha preocupação é muitas vezes a nossa falta de recepção adequada para que essas pessoas, inclusive, fiquem à vontade para nos procurar. Porque o que atrapalha muitas vezes? De um homossexual vem procurar um cristão, um evangélico, um pastor. Às vezes essa brutalidade, sabe? Essa soberba nossa de que a gente já manda para o inferno mesmo todo mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio, né? Vivi, me ajuda aí. Tu quer falar alguma coisa, ou complementar, ou corrigir alguma coisa que eu falei aqui? Aliás, vocês, inclusive vocês que estão cochilando, o senhor está me revelando aqui, ó. Essa aqui tá babando no travesseiro. Essa aqui tá no sofá, tá numa almofadinha. É o celular, né? Tô brincando, viu, irmãs? Vocês estão atentos aí, né? André? Né? André, você está ouvindo? Tô sim, Ângela. Quer falar, minha amada? Diga. Quero falar assim, que eu já ouvi algo referente a até mesmo um homossexual não usar a profissão dele. De repente ele é um cabeleireiro, né? E de repente a gente como crente ir no salão e essa pessoa cortar o nosso cabelo é um pecado horrível. Eu já ouvi isso também. Olha que absurdo. Absurdo, né? E isso, de fato, é uma distorção muito grande. Nossa, eu não sei nem como definir esse negócio. Por exemplo, já pensou se a gente fosse lidar, então, dessa forma? Jamais eu não ia em uma padaria que o padeiro não fosse assim, a padaria, se não tivesse o nome, o Maná Celestial, eu já não ia. Eu não ia. Máquina de frango, se não tiver codorniz no deserto na placa, eu não ia. Né? Então, assim, um açougueiro que não coisa o sangue lá para não sacrificar o negócio, eu já não ia. Então, é um absurdo isso, né, queridos? Percebam a falta de sensibilidade humana que a gente acha que, né, isso vai nos contaminar. Eu fico desconfiado de alguns irmãos que têm dificuldade de ter... Porque a gente trabalha a gente está no mundo, não está no mundo? Então, eu trabalho e tem lá o cara que trabalha do meu lado e ele pode ser um homossexual, então como que eu vou evitar isso? E nem preciso, e nem tem porquê. E, aliás, como que o sal pode salgar se estiver dentro do saleiro? Então, essa ideia dessa convivência muito de arraial, né, que a gente chama, muito de redil, negócio de igrejinha, e a gente não tem relacionamento com outras pessoas, isso nos impede de falar de Cristo. A gente quer que essas pessoas vão na igreja, mas Jesus disse o contrário, que a igreja tem que ir até essas pessoas, né? Então é um absurdo. Já pensou? Quer dizer, como que um cara, por que ele tem receio de ter amizade com o homossexual? Será que ele tem medo de ser influenciado? Não é? Mas é um absurdo, queridos. Nós precisamos andar com os pecadores. Jesus fazia isso. Eu não tô exagerando, eu não estou forçando hermeneuticamente nada. Eu não estou aqui extrapolando nenhum bom senso, mas eu entendo isso. Se Jesus hoje vivesse no nosso meio, quem seriam as companhias de Jesus? Homossexuais, prostitutas, Marcola do PCC, ele teria acesso, certo? Não tenho dúvida. É só a gente pegar a Bíblia Sagrada,
Jesus foi chamado de amigo de publicano e pecadores. 2 termos para aquela sociedade de pessoas da pior espécie que tinha. Os publicanos eram os corruptos. Então Jesus, você acha que não ia andar aí com Lula? Alguns falam com Bolsonaro, sei lá. Mas ia andar com esses políticos corruptos. Claro que ia. Andar no sentido de ter contato. Não estou falando de ser parça. Estou falando de ser cúmplice. Né? Se ele teria acesso à casa de traficantes, lógico que teria. Ué, o que aconteceu no Novo Testamento quando Jesus tinha contato com essas pessoas? Vocês pensam que essas pessoas eram gente boa, religiosos? Eram pecadores que aquela sociedade hipócrita rejeitava. E Jesus, ele achou bom esse título, amigo de publicano e pecadores. E o amigo não quer dizer que está sendo cúmplice de fato ou apoiando. A gente tem que ter contato, queridos. Paulo diz isso em 1 aos Coríntios, capítulo de número 5. Ele diz o seguinte, olha, quando eu digo para vocês não se associar com um ladrão, com prostituto, com mentiroso, eu não estou falando para que vocês não se associem com as pessoas do mundo, porque senão seria necessário vocês saírem do mundo. Mas estou dizendo com aquele que se diz irmão e tem esse comportamento, ou seja, é hipócrita. Então perceba que a gente precisa entender, né, essa questão, senão a gente vai cair numa religiosidade fria, cruel, nós não vamos ganhar ninguém para Cristo, só vamos hostilizar as pessoas, né? É o que a gente chama do cristão antissocial. Tem um cão antissocial, tem um cristão antissocial, e ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Jesus não tinha. Será que nós somos mais santos do que Cristo? Do que o nosso Salvador? Será que nós somos mais puros do que Jesus? Difícil, né, irmãos? Vivi, quer dizer, diga, tu tá por aí. Boa noite, povo. Bênção, né? Que pena que tá acabando, né? Tava bom o negócio. Glória a Deus. O André sabe que eu tive uma situação dessa na minha família, né? Então, eu além de falar o que as teorias, né, da psicanálise vai dizer, eu posso dizer também o que vivi dentro da minha casa. Então, a gente realmente começa a entender que isso não se trata só de uma situação espiritual, a gente não está falando só de demônio, mas isso envolve uma série de outras coisas, e que a gente precisa ter a mente aberta, né, para estudar, para ler, para ouvir, tá? Eu não sei se vocês já tiveram, eu vou dizer o privilégio de sentar com pessoas que são homossexuais ou que já foram, para ouvir essas pessoas, né? Inclusive, uma das teorias da personalidade, o nome dele é Roger, o grande interesse desse homem era exatamente ouvir as pessoas. Ele não queria saber o porquê que elas faziam aquilo. Isso é hoje a ideia da igreja, né? Por que você está fazendo isso? Por que você peca? Ele não tinha o interesse de querer saber o porquê. Ele simplesmente queria ajudar. Ele simplesmente queria, de alguma forma, contribuir para que a vida daquela pessoa melhorasse. E qual que era uma das técnicas dele? Ele deixava aquela pessoa falar o que ela quisesse falar, ainda que fosse coisas assim absurdas da gente ouvir. Né? A gente que faz o aconselhamento, a gente que trata com pessoas, a gente ouve coisas assim cabulosas e a gente precisa estar preparado, disposto e aberto, disponível para ouvir todo tipo de coisa. Desculpa te interromper, acho que o seu microfone está fechado, viu? Meu tá fechado? Eles não estão ouvindo não. Agora, Davi? Agora tá, deixa eu fechar o meu aqui. Fechar o meu. Falei agora. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Eu já estava ouvindo antes, normal. Tava. Então menos mal, porque eu tô tão pertinho do André, né? Tá dando eco agora. Agora... Melhor você desligar o seu, pastor, e deixar o dele aberto. Liga do professor. É por isso. Tá Tá captando aqui. Tá normal. Essa teoria é uma das que a gente mais trabalhou, acredito que aqui na aula que o André deu para nós, foi forçando a gente ter esse exercício da empatia, de ouvir, né? E ouvir, inclusive, coisas, amadas, que a gente não está preparado e muito menos faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente precisa realmente ter essa ideia. E aí, falando um pouco sobre a questão do homossexualismo, que foi uma das coisas que a gente abordou aqui, e eu quero só enfatizar que eu estou na mesma coerência que o André.
Eu, como pastora, reprovo o comportamento, reprovava dentro da minha casa e continuo reprovando. Então, isso não é uma coisa que eu me conformei ou que eu acho que em algum momento tem uma vertente que abre para a pessoa esse pecado não ser pecado. Não, eu não tenho essa ideia, eu quero deixar isso claro aqui. Mas eu também comecei a compreender que isso não é só demônio, querido. E tudo, como eu falei da outra vez, a gente fica achando que é demônio. Nem tudo é demônio. Muito tem a ver com a parte comportamental, com o aprendizado, como o André falou. E o André falou sobre a questão do infantil, né? E a gente sabe que eu tenho 2 filhos, a gente sabe que a criança ela aprende desde o primeiro momento ao comportamento, um gesto, uma fala, né? Se alguém disser um palavrão perto dela, ela vai replicar aquilo facilmente em algum momento. Basta uma única vez que a gente diz. Então, a criança aprende muito mais, né? Por aquilo que vê, pela experiência, por aquilo que ela tem visto ao redor dela do que o que a gente ensina propriamente dito. Então, já fica aí algo para a gente pensar. Mas em uma das teorias, inclusive a teoria de Freud, ele vai dizer que o ser humano ele tem 4 fases da personalidade. E que essas 4 fases, elas são cruciais para que a gente desenvolva, né, uma personalidade, uma característica, um ser humano saudável, né? E a primeira dela, ele fala que é a fase oral. É onde a criança, o prazer da criança está no sugar, tudo ela leva na boca, tudo ela vai morder, tudo ela vai chupar, porque o prazer dela é a boca. Então, ele chama isso de fase oral. A segunda ele vai chamar de fase anal, que é aquela fase que a gente vai tirar a fraldinha da criança, aquela fase mesmo do 1 aninho até os 2 anos, quando a gente está naquele processo de tirar a criança. E aí, quem já passou por esse processo sabe que a criança, quando faz cocô, vem toda feliz mostrando a caquinha dela, dizendo, olha aqui, né, eu fiz. Ou mesmo quando ela faz em lugar inapropriado, porque até então ela não sabe que fazer no chão ou fazer fora da fralda é ruim. Para ela só tem que fazer. E o prazer está em fazer. Então, Freud entende que uma vez que a gente bloqueia a criança emocionalmente numa dessas fases, isso pode lá na frente trazer sérios problemas emocionais. E um deles inclui também o comportamento homossexual. A terceira fase que Freud fala, querido, que eu acho muito legal, até notei que às vezes eu confundo o nome dela, é uma fase que ele chama de fase fálica. Essa fase fálica, ele vai dizer que a criança entre 3 a 4 anos de idade, ela vai descobrir o genital. Então, mais uma vez, você que já teve filho, você sabe que nessa fase a criança descobre o genital. E aí pega, começa a manusear, quer fuçar, né? E isso para nós, a princípio, o que a gente faz? Tira a mão daí, coisa feia, que sujeira, que porqueira, que coisa horrorosa e tal. E a gente reprime a criança. Só que a gente tem um olhar malicioso, a criança não tem aquela visão. Então, automaticamente, o que ela entende? Que o que ela tem é feio, né? E não pode ser manuseado. Isso também vai causar bloqueios emocionais lá na frente. E a última fase que Freud fala é a fase da latência, que é a fase a partir dos 4 anos, que a criança vai se apegar ao sexo igual dela. Então, se é menina, ela vai ter uma verdadeira adoração pela mãe, né? Ou seja, pelo sexo oposto, pelo pai, e ela vai ficar bronqueada, enciumada com a mãe, quando a mãe se aproximar do pai. E assim, a mesma coisa. Se é um menino, o menino se apega dessa forma com a mãe, e automaticamente ele também fica enciumado com o pai, porque ele acha que de alguma forma o pai é concorrente. Eu vivi uma situação, o Matheus devia ter mais ou menos, meu filho acho que tem 19 anos, mas o Matheus devia ter mais ou menos, eu acho que uns 6, 7 aninhos. Quando um dia dentro do carro, e Freud fala isso, e é muito real, querido. Um dia dentro do carro, ele pegou no meu cabelo assim, e disse assim, mãe, quando eu tiver uma namorada, eu quero que ela tenha um cabelo igual ao seu. Quando eu tiver uma namorada, eu quero que ela tenha um rosto igual ao seu. Eu pegava no meu rosto e beijava. Quando eu tiver uma namorada, eu quero que ela tenha o peito igual ao da senhora.
E na hora a gente se assusta, que isso, menino? Que coisa é essa? Mas quando você vai estudar, você vê que ele não diz aquilo, porque ele está olhando aquilo com malícia, querido. É a admiração, né? E aquela coisa, aquele desejo pela mãe profundo, que também, quando acontece um bloqueio aí, essa criança vai ter sérios problemas emocionais. Então, isso o homossexualismo, a prova do... Não, querido. Mas contribui muito, entendeu? É uma das coisas que contribui bastante. Outra que eu gosto de falar é sobre essa fase, realmente da fase da latência. Eu também tive uma experiência muito severa, inclusive com a pessoa que passou por esse processo. Eu tive uma dificuldade muito grande de tirar da fralda, porque era muito difícil, a situação financeira era terrível, o lugar onde nós morávamos era terrível, aquela situação que não coopera, não traz alívio para você fazer as coisas com calma. Então eu vivi irritada, nervosa, e eu estava sempre com aquela sensação de que eu queria explodir, o mundo ia cair na cabeça. Então, quando a minha filha começou a sair das fraldinhas, eu não tinha paciência, querido. Eu xingava, ai, que porca, isso é lugar de você fazer, o banheiro não é aqui, eu já te falei, e aquela coisa toda. Então, depois que a gente vai estudando e a gente vai entendendo nessas fases, a gente vai percebendo o quanto a gente peca, querido. Hoje, sabe qual é o meu maior anseio? É fazer bastante mesmo, terapia, ainda que em coletivo ou individual, com mulheres, principalmente mulheres que já são mães, que vão ser, para a gente errar menos, porque a gente tem errado bastante, contribuído muito para muitas coisas. O filho vem abraçar, a filha vem abraçar, e a gente está cansado, está cheio de coisa, a gente, você não está vendo, eu estou ocupada, isso é hora de vir dar beijo, e a gente vai bloqueando essa criança, né? Sendo que aquilo é a fase deles e essa fase precisa ser desenvolvida. Ainda uma pessoa falou para mim esses dias, falou, tá, mas me fala uma coisa, se eu pegar o meu filho mexendo no genital, o que eu vou dizer? Vou deixar ele mexendo? Não, querido, age normalmente. Se você vê uma coisa dessa, você vai lá, chama ele para vir comer um doce, para vir fazer alguma coisa com você, como se você não tivesse percebido aquilo. E esse tipo de comportamento vai fazendo com que você não bloqueie a criança, mas também não incentive ele a ficar o tempo todo fazendo aquilo. Vivi, deixa eu só ratificar, né? Irmãos, é fato, eu não concordo com o Freud em tudo, né? Sim. Porque ele quer explicar a humanidade a partir da sexualidade. Sim. A gente sabe que não é por aí, né? Mas muita coisa faz sentido, né? Principalmente esses pontos que a Vivi está colocando, que é Freud que desenvolveu, sistematizou isso. Isso é fato, faz todo sentido. Não é porque a gente não concorda com a pessoa doutrinariamente, mesmo porque não são cristãos. Sim. Não quer dizer que tudo que ela fala, elaborou, é descartado também, né? Então a gente precisa sempre ter uma peneira para ver se aquilo é coerente. Então isso é um fato, é constatado, né? A psicologia, a partir de Freud, a psicanálise e tal, Lacan, Freud, né? Uhum. Lacan veio antes, depois Freud. E isso é fato, faz todo sentido, tem bom senso e é isso, é constatado. Então, a gente também não está falando que todos os casos são por esses motivos, essas interrupções. Mas como a Vivi falou, essas coisas contribuem. E é ou pode ser um dos motivos, né, da homossexualidade. É o único? É o único e é o principal? Não, claro que não. Mas quando a gente tem essas informações, nós temos mais condições para dar orientação ou entender aquela pessoa para ir corrigindo, inclusive, né? Para dando esses parâmetros. Eu queria só, tá muito boa aqui, eu ouviria a Vivi, eu acho que até, de repente, ela vai fazer uma aulinha para a gente aí, né? Uma coisa assim, a gente combina aqui por fora, tal, contrato ela com o professor, a gente vai assinar o contrato aqui, daqui a pouco a gente ajeita esse negócio aí, né? Nessa área que muito me interessa e acho que interessa a todos nós. Mas a questão, assim, a gente precisa entender não só sobre o homossexual, né, mas sobre todos os casos, muito complexo, muito complicado. Nós precisamos, na verdade, ter esse olhar mais abrangente e não ficar nessa bitolagem, né, bitolado, a essas questões somente de pecado e não pecado. Está errado e está certo. Está fora da vontade de Deus, está dentro da vontade de Deus.
a gente precisa entender que o ser humano, ele é muito complexo, tá certo? Ah, André, mas o problema do ser humano é pecado? Claro que é pecado. Mas não é assim, né? É pecado, tá. A gente fala, seu problema é pecado. E sabe que o problema de todo mundo é pecado, né? É o pecado estrutural, é o pecado nacional, é o pecado individual, pessoal, é o pecado ministerial, tudo é pecado. Mas isso é muito simplório, né? A gente quando traz isso, esses termos, esses pensamentos, a gente generaliza tudo e a gente não trata nada, não trata ninguém. Mas quando nós identificamos tudo isso, fica mais fácil para a gente traçar, né? A gente vai lá para trás e traça, então. Eu não estou falando de hipnose, regressão, essas questões, né? Que isso é complicado para a gente cristão, isso aí já que é onde entra a linha de alguns, também não são todos, mas alguns psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e tal. Então, por isso que eu disse, tem coisas que de fato a gente rechaça mesmo e isso não tem coerência bíblica, não é saudável, a gente entende que não é por aí. Né? Mas a gente vai fazendo essa peneira como a Bíblia diz. A gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Né? Então, assim, a gente precisa entender... antes que eu esqueça, tem muita coisa na cabeça e o tempo está passando, está indo embora, eu fico meio apavorado. Eu não falo um monte de coisa e atropelo. Tem um ministério, inclusive lá no Espírito Santo, onde eu estou, né, morando agora, Missão Avalanche. Eu vou tentar deixar no link, tá? No link aí da aula. Missão Avalanche. Andréa Vargas, né, uma irmã, e o ministério dela é especificamente com homossexuais. Então, se vocês quiserem informação, pelo que eu conheço, no Brasil, é a referência que a gente tem desse ministério com homossexuais. A gente está falando de um ministério cristão. Inclusive, eu já vi uma palestra dela, André, que chama Dependência Emocional. Muito boa. Excelente, né? Andréa Vargas, Missão Avalanche. Isso. Então, vocês... Tá, eu vou deixar o link lá, procurem se informar, ver aí palestras, vídeos, enfim. Né? Então, nós temos aí esse ministério específico. Né? E aí vocês vão ter muitas informações, assim, coisa riquíssima, né? Que eu nem de longe poderia passar para vocês. Então, a gente precisa entender toda essa complexidade e a gente precisa entender que não é um pecado pior do que os outros. Certo? Não é um pecado pior do que os outros. É mais um pecado. Que ele é muito prejudicial porque envolve uma estrutura relacional, familiar, né? A gente está falando de algo que tem consequências, que desemboca em consequências mais graves do que outros pecados, e a Bíblia diz isso. Quando a gente peca fora do corpo, é uma coisa, quando a gente peca contra o nosso próprio corpo, é outra coisa, né? 1 Coríntios diz isso aí, capítulo 6, alguma coisa assim, 3 do capítulo 6. Então, a gente precisa entender que não é um pecado o pecado, tá certo? A homossexualidade é o pecado, né? É o pior dos pecados. É mais um pecado dentre tantos outros que destrói o ser humano, né? Que traz, assim, consequências horríveis, emocionais, muito mais na nossa sociedade, porque nós temos essa agressividade, né? Então, assim, lógico, para nós cristãos, para mim, André, cristão, eu entendi que essa lei que tem aí para a proteção dos homossexuais, ela extrapolou um pouco, mas por outro lado, quer dizer, se matava o cara por ser homossexual, como é isso, né? Quer dizer, a gente aceita na igreja, aceita assim, o trânsito, a frequência de tantas outras pessoas, adúlteros, mentirosos, corruptos. A gente, com maior naturalidade, frequenta as nossas igrejas, e a gente não tem essa discriminação, esse preconceito, por que com o homossexual nós teríamos? Né? Então, é mais um pecador, é mais um pecado. E é, de fato, lá o local para eles, de fato, se frequentarem, porque é lá que o evangelho vai ser pregado, tá certo? É o ambiente que eles vão ter, né, de uma forma propícia para entender que a vida no evangelho e a família cristã é, de fato, uma vida cheia de abundância, cheia de misericórdia, de empatia, né, de graça, onde a gente não vive julgando um ao outro, não vive, sabe, assim, de uma forma cruel, colocando o outro, sabe, nessa régua moral, né, e discriminando. Aí, alguns estão pensando, André, mas é teoria que você está falando? Ah, tá, eu sei que ele está meio desanimado ultimamente, né? Eu estou falando do evangelho, tá? Então, ele teria que ter aí esse acesso livre. A igreja não é para isso, irmãos?
Não é para isso que Jesus nos chamou? Para pregar o evangelho, receber os pecadores? Não é isso que ele disse? Todos aqueles que vêm a mim, eu não lanço fora de forma nenhuma. Então, se Jesus não faz isso, nós também não devemos fazer, né? Agora, sim, infelizmente, tá muito bom. Eu queria ouvir a Vivi mais tempo, mas a gente já está acabando aqui, ó. Tá indo alguns poucos minutinhos aqui. Eu gostaria que vocês continuassem o estudo, a reflexão. Nós vamos ter, semana que vem, uma nova matéria, né, para aqueles que estão fazendo o curso do bacharel, né, e os que só estão fazendo esse curso rápido aqui de aconselhamento pastoral, não vou ter a continuidade. Mas, assim, eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp, tá? Mesmo vocês que não continuarem o curso. E a gente continua a discussão, indicação de livros. Vocês podem colocar no grupo lá, aí continuar, né, essa conversa e tal. E até ter um contato da Vivi, se vocês quiserem também fazer mais alguns questionamentos para ela a respeito do que ela iniciou aqui, né, que é muita coisa interessante. Faz todo sentido. E quando a gente compreende, como eu disse, essas realidades, e a gente identifica muitas vezes que de repente é aquilo que está prejudicando, ou seja, aquela falta, aquela interrupção do processo, né, como ele falou para a gente aqui, ou essa desestrutura, a gente identificou que foi aquilo, que é aquilo, nós vamos ter então recursos para reverter aquilo, né, orientando e etc e tal, com muita oração, sabe, com muita paciência, com muita perseverança, com muita disposição, né, querendo ajudar aquela pessoa. Então, assim, se você, acho que foi na aula passada, se você não quer ter trabalho, então não aconselho ninguém, não. Senão vai ser só mais um superficial, um desencargo de consciência, que você acha que já deu orientação para um, para outro e fez a sua parte. Não faça isso. Porque as pessoas precisam de gente que caminhe com elas. Gente que estejam dispostas. E é raro isso, né, irmãos? Mas Jesus nos chamou para fazer isso. É um desafio, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tu, Vivi, tem mais 5 minutinhos ainda. Não, só para dizer para vocês, galera, que uma das teorias que eu mais gosto, né, é a teoria de Adler, que ele vai dizer que cada pessoa tem uma percepção e uma visão e um entendimento da vida diferente. Então, quando a gente não coloca todo mundo engessado dentro de uma proposta, quando a gente não acha que todo mundo tem que gostar de verde, quando a gente entende que nem todo mundo vai achar que morar em São Paulo é bom e nem por isso isso é ruim, né? Nem todo mundo dentro de um casamento vai achar que deitar um antes e o outro depois, isso é sinal que está separando. A gente precisa entender que cada um tem uma percepção diferente e essa é uma das teorias que eu mais gosto. Hoje eu aprendi a olhar para as pessoas, para cada uma delas, totalmente individual. Eu não olho para elas achando que elas precisam agir como eu, muito menos agir parecido com o André ou com qualquer outro. Cada um tem uma personalidade, cada um entende a vida de um jeito. Hoje eu posso dizer que eu estou com calor e o André pode falar, nossa, está friozinho, né? Então, cada um tem uma percepção diferente de tudo na vida. E aí, a partir daí, segundo Adler, a gente vai dando sentido para essa vida. A partir do que entende, a partir do que a gente percebe, do que a gente sente. Então, olhe com esse olhar. Procure saber o que a pessoa sente, como ela vê a vida, a perspectiva que ela tem, que sentido ela dá para tudo que ela faz. E aí você vai ter mais facilidade de ajudar. Sem dúvida. Eu tenho dificuldade de entender mesmo, no calor, porque a mulher gosta de tomar banho pelando. Água pelando. Por que eu me cubro, mas eu ligo o ventilador? Um cobertor no verão, é coisa de doido. Então... Mas é muito sério, amados. E outra questão, vocês que não assistiram aquela série que eu indiquei para vocês, no mínimo 10 vídeos, são 35 vídeos. Eu assisti. Os 35? Assisti os 10... Mas os outros são mais antigos, tá bom, os outros são mais antigos. Não, a temporada 4 tem 35 vídeos, mas os 10 você já pegou 5 casos, né? Peguei. Tá, é que eles vão assim, 5 casos são 5 episódios, 5 casos. Sim. E aí vai dar 35. Muito bom. 5 vezes 5, 35, né? Conta básica. Tá errado isso aí. E lá mostra bem essa questão da 5 vezes 5 é 25. Não, eu nem concordei, não. Mas assim, amados, assistam, tá? Isso vai contribuir muito. Assistam no YouTube. A maioria de vocês, ou todos vocês, têm acesso ao YouTube. Vai lá, Sessão de Terapia, temporada 4, episódio 1. Aí tem a sequência toda. Assistam. Vocês vão ter essa percepção do que a gente tentou, do que eu tentei estar passando para vocês. Se não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, nada, eu vou me despedindo por aqui de vocês.
Tudo tranquilo? Tudo certo? Tá? Pode acordar agora, Tamires e Ângela. Só para dar assim, um tchau para nós. Tudo bem? Posso me despedir então? Tranquilo? Deus abençoe. Amém, Angelazinha. Deus abençoe vocês. E espero que vocês possam, em outro momento, né? Quem está fazendo só o curso aí rápido, possa estar voltando com a gente em outra matéria, em outro assunto, né? E vocês que fazem parte do curso, bora junto aí que semana que vem vamos começar outra matéria aí, tá? Deus abençoe a todos, um excelente final de noite para vocês, uma semana de bênção, de alegria, de vitória, de realização. Orem por mim, porque eu estarei possivelmente voltando para o Espírito Santo, né? Ainda essa semana, quinta, sexta, alguma coisa assim. Então, vou de carro pegar 1.000 quilômetros, eu peço que vocês orem por mim, tá bom? Tudo bem? Amém.